O Supremo Tribunal Federal retomou os depoimentos sobre o suposto plano de golpe ocorrido nos atos do 8 de janeiro. Para analisar os próximos passos, recebemos agora no Jornal da Manhã o advogado criminalista Wellington Arruda. Wellington, muito bom dia para você. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Bom, Wellington, vamos retomar um pouco em que momento estamos, desse julgamento do STF, que já vai para sua reta final, pelo menos das oitivas relacionadas aos depoimentos de testemunhas, Nessa sexta-feira, inclusive, testemunhas indicadas por Anderson Torres e também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro foram ouvidas, entre elas o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também Ciro Nogueira. Queria um foco aqui para o depoimento do governador Tarcísio, que disse que ex-Bolsonaro estava triste, resignado com a derrota e que, de fato, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou recluso, naquele momento. Queria uma percepção sua, qual o peso da fala de Tarcísio para reforçar ou mudar o tom da investigação nesse momento atual do julgamento? O governador Tarcísio tem uma fala muito forte e muito enfática em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele representa um núcleo técnico do governo do ex-presidente e trouxe ali informações muito claras para ele enquanto testemunha arrolada, no sentido de que o ex-presidente jamais cogitou em qualquer momento com ele qualquer ruptura institucional. E a fala do governador tem um peso político e jurídico muito grande, porque é alguém que esteve muito próximo do ex-presidente durante todo o mandato. Tanto assim que acabou se tornando governador do estado de São Paulo. Ele foi enfático, foi técnico e trouxe as informações que ele tinha conhecimento, muito embora tenha se afastado do grupo ideológico de Jair Bolsonaro durante a prestação da sua oitiva. Então, me parece que as informações que foram prestadas pelo governador Tarcísio, elas vão ao encontro do que ministros e outras testemunhas disseram em favor de Jair Bolsonaro, no sentido de que Bolsonaro não havia dito em nenhum momento a nenhum deles que haveria ou pensaria em romper com o Estado Democrático de Direito, dando um golpe ou algo parecido. Então, ele, na verdade, coaduna e traz mais calor para as investigações, o que dificulta a vida da Procuradoria-Geral da República, que, diante do depoimento não só do governador Tarcísio, mas de tantos outros ministros que dizem na mesma linha, no sentido de que o então presidente não tinha qualquer intenção de trazer prejuízo ao Estado Democrático de Direito ou uma ruptura institucional, a PGR passa, então, a se ater às questões técnicas, que são vídeos, mensagens, algumas coisas esporádicas que saíram na internet. A investigação, em tese, ela não muda, porque o relatório da Polícia Federal e as tratativas a que a Polícia Federal fez ao longo desses meses, ela é muito consolidada para o órgão acusador, mas eu tenho a impressão que coloca dúvidas sobre aquilo a que o Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, tenta levar ao STF. Wellington, bom dia. Como você disse, naquele momento, ou então hoje, o governador Tarcísio de Freitas, ele já não fazia parte do governo, estava em campanha, inclusive, e na virada também foi eleito, e evidentemente estava mais afastado, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro. Mas o que nós ouvimos até agora, que já foi relatado aí na cobertura da imprensa, também há questões comprometedoras envolvendo o ex-presidente. Na sua visão, o que nós pudemos observar até agora, de fato, pode condenar o presidente Bolsonaro, pode levá-lo, inclusive, à prisão? Nós perdemos o contato, então, com o advogado Wellington. Daqui a pouco nós vamos restabelecer. Pois não, pode concluir agora, por favor. Me perdoe, muito bom dia a ti, que eu não tive a oportunidade de cumprimentá-lo, mas a parte da pergunta cortou, eu realmente não ouvi, me perdoe.
Bom dia, Wellington. Então, eu vou refazer para você. Como você disse, né, o governador Tarcísio, naquele momento, ele estava em disputa, né, justamente ao governo do estado de São Paulo, estava em campanha, estava mais afastado do governo Bolsonaro naquele momento, foi eleito, e foi isso que ele trouxe também ontem lá no depoimento. Mas o que nós vimos até agora, que já foi noticiado pela imprensa, também há questões que podem incriminar o presidente Jair Bolsonaro. De fato, ele pode ser preso? O que foi mostrado até agora, de fato, pode levá-lo a uma condenação? Me parece que esse é o cenário que o Supremo Tribunal Federal tem trabalhado, né? Eu tenho a impressão que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vai ser tratado pelo Supremo Tribunal Federal exatamente como manda a Constituição Federal, ou seja, só pode ser preso após o trânsito em julgado de sentença condenatória irrecorrível. Eu não vejo, até o presente momento, nenhuma motivação para uma eventual medida cautelar, uma prisão preventiva, por exemplo, e, por outro lado, eu não vejo nenhum ensaio por parte do Supremo Tribunal Federal de um pedido de prisão ou aceitação de um pedido de prisão por parte do órgão acusador. Me parece que o Supremo Tribunal Federal, se continuar na linha a que vem decidindo, considerando todas as informações que já foram colhidas pela investigação, as chances de haver uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, elas são bastante significativas e muito relevantes para preocupar, inclusive, a própria defesa do ex-presidente. Wellington, nosso comentarista hoje conosco aqui, Diogo da Luz, também participa dessa entrevista. Ele tem uma pergunta. Muito bom dia, Wellington. Muitas pessoas se perguntam quanto tempo deve demorar esse processo. Alguns dizem que muito rápido, outros que vai demorar bastante. Aí tem duas questões que me vêm aqui. Uma, se Bolsonaro e mais alguns desistiram de algumas das 8 testemunhas que têm direito, eles podem indicar outras e, eventualmente, se alguma delas residir no exterior, isso pode alongar muito o processo e também, encerrada a fase de oitiva das testemunhas, o que falta para terminar o processo? O prazo processual, aqui em especial, ele teoricamente deveria ser mais longo do que qualquer outro prazo no país, em decorrência da quantidade de pessoas que estão envolvidas nessa situação, tanto dos acusados quanto das testemunhas. Salvo o melhor juízo, Diogo da Luz, nós estamos falando de praticamente 82 testemunhas. É um número muito grande de testemunhas. É claro que nós estamos coletando oitivas a partir de juízes federais indicados pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. E isso faz com que o processo tenha uma agilidade diferente dos demais processos que tramitam hoje no Poder Judiciário brasileiro. Então, faz com que as oitivas sejam muito rápidas. Nós tivemos agora, salvo o melhor juízo, a ausência do general Gustavo Dutra. Isso faz com que atrase também, porque não só ele, mas outras testemunhas também podem eventualmente faltar e ter que marcar novas oitivas para outras datas. Em relação às testemunhas que abriu-se mão de serem ouvidas, dificilmente o ministro Alexandre de Moraes deixará que sejam substituídas, a menos que aquelas testemunhas tenham sido designadas para outras situações ou tenha ocorrido algo que a impedisse de testemunhar. Muito embora, se a defesa consiga, de alguma maneira, mostrar a imprescindibilidade da oitiva delas, pode ser que o ministro relator aceite como testemunha do juízo essa situação. Em relação às oitivas fora do país, elas teriam que acontecer por meio de carta rogatória. Esse é o trâmite natural. Você envia via Ministério da Justiça, Itamaraty, a um pedido de carta rogatória para ouvir a testemunha no exterior. Eventualmente, nós já tivemos casos no Brasil, em quantidades boas, por exemplo, de oitivas de pessoas, mesmo no exterior, que fizeram por meio de videoconferência. Isso faz com que as oitivas sejam muito mais rápidas. A carta rogatória, ela demora realmente bastante, muito mesmo,
mas as oitivas por meio de videoconferência, mesmo de pessoas que estejam no exterior, ela faz com que isso agilize o processo de modo geral. Eu imagino que até o final deste ano, este processo esteja encerrado. Atenção mesmo, as oitivas têm sido bem rápidas, né? O julgamento ali, a oitiva tem começado umas 9h30 já tem o resultado ali, a repercussão. Enfim, vamos aguardar o desenrolar, né? Na segunda-feira tem mais uma oitiva também acontecendo. Wellington Arruda, advogado criminalista, mais uma vez, obrigada pela sua participação por aqui. Bom final de semana. Eu que agradeço, Soraya. Bom trabalho a todos vocês. Obrigada.